Olá, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Bem-vindo a mais um encontro nosso, de um encontro esse que tem se tornado diário, tem se tornado um espaço para a gente poder trocar informações, trazer algo que tem sido, enfim, difícil de obter na grande mídia, que são as informações sem esse viés nem alarmista, nem esperançoso, ou seja, os fatos, né, para a gente poder, enfim, ter alguma matéria-prima, ter insumo para poder formar nosso juízo de valor, formar nossas expectativas, formar nossas análises, né, sobre os dados. Lembrando sempre que esse aqui é um espaço onde você não tem nenhum patrocinador, você não tem propaganda, os vídeos não são monetizados, não tem nada, ou seja, a gente não deve nada a ninguém, não tem nenhum conflito de interesse, a gente tem um objetivo único e exclusivo de informar. Eu não sou ligado a partido político nenhum, eu não estou aqui para puxar a brasa de sardinha de A ou de B, não recebo dinheiro de ninguém, não sou contratado por ninguém, não sou assessor legislativo de ninguém, não sou contratado pelo Senado, pela Câmara, etc. E nada contra todo mundo que tem esse tipo de vínculos, mas aqui a gente tem a possibilidade de emitir uma opinião absolutamente independente. E nesse momento onde as opiniões estão super enviesadas, né? E normal ser assim, um momento onde as pessoas estão muito angustiadas, estão muito apreensivas e acabam se tornando muito torcedoras. É normal elas se tornarem torcedoras num momento como esse. É importante a gente ter esse acesso às informações. Hoje eu estou desde bem cedo, né? Levantando aí as notícias que a gente tem no mundo, muita coisa acontecendo. Imagina o seguinte, gente, são assim, dezenas e dezenas de países passando pela crise, mais de 100 países passando pela crise, em estágios diferentes, testando coisas diferentes, tendo resultados diferentes, e resultados diferentes por causa da característica do país. Já tem pessoas mais velhas, mais novas, clima dessa maneira ou de outra, é mais quente, mais úmido, mais seco, mais frio, as pessoas estão confinadas, não estão confinadas. Então, assim, não é fácil, não é simples você acompanhar tudo que está acontecendo nessa crise. E eu estou realmente dedicando os meus dias aqui para poder entender tudo isso e poder passar para vocês a minha visão sobre isso, tá? Queria começar, como a gente sempre faz no começo, temos 1000 pessoas hoje, talvez um recorde, aí em 3 minutos já temos 1000 pessoas. Hoje é dia da gente bater o recorde de audiência aqui, né? Lembrando que todos os nossos vídeos têm tido pelo menos de 50 a 100 mil visualizações nas primeiras 24 horas. Isso é graças a vocês que têm ajudado a compartilhar os vídeos, têm ajudado a chamar outras pessoas para esse nosso espaço. E muito grato a vocês por isso, né? Lembrando que todos vocês que ainda não assinam esse canal, é só você clicar ali no assinar, se inscrever no canal, né? É de graça, é absolutamente gratuito, e assim você vai ser avisado todos os dias quando a gente tiver esse espaço. Mais ou menos 1/3 das pessoas que assistem aqui não são inscritas, né? Não assinam o canal. Então, todos vocês que não são inscritos, cliquem ali para se inscrever. E vocês que entraram hoje, se puder dar um like, né? A gente pede mais ou menos umas 3 vezes esse like durante a live, porque é esse like que faz a gente pular para um outro patamar e chamar muito mais pessoas para esse nosso encontro diário aqui. Então, a gente tem mais ou menos 1.200 pessoas online, tem 700 likes, dá para todo mundo dar uma contribuição e dar um like aqui, contribuição de graça, né? É clicar um botão para a gente poder chegar no outro patamar de pessoas. Bem, vamos lá, vamos falar de mundo. Nem dá para falar rapidamente, tem bastante coisa para falar de mundo que eu separei aqui para vocês, mas depois a gente tem que entrar na questão do discurso do Bolsonaro para entender o que está por trás do discurso do Bolsonaro, né? Bolsonaro não é só um cara maluco, estúpido, imbecil. Bolsonaro não é só maluco, estúpido, imbecil. Ele também é maluco, estúpido, imbecil, mas tem muito mais coisa por trás de um discurso desse. Existe uma estratégia
por trás de um discurso desse. É uma estratégia que ela pode ser arriscada, é uma estratégia que ela pode ir contra o Bolsonaro, mas tem uma estratégia. E vamos entender que estratégia secreta é essa que tem por trás do discurso do Bolsonaro e que pode não ser tão assim, estúpida como muita gente está imaginando. Isso pode, se der certo, o que ele tem na cabeça e o grupo que está por trás dele tem na cabeça, melhor até falar assim, porque Bolsonaro não tem nada na cabeça, mas o grupo que está por trás dele tem uma estratégia, e essa estratégia ela pode funcionar e pode fortalecer Bolsonaro no poder, ao contrário do que está todo mundo achando. Então vamos falar sobre isso. Mas antes vamos passar um pouco nos números do mundo, para a gente poder entender como é que a gente está hoje em termos de coronavírus. A gente tem hoje no mundo, tá, 2 bilhões e meio de pessoas confinadas, tá? 2 bilhões e meio de pessoas em regime de lockdown, ou seja, de quarentena, de confinamento. Isso é mais ou menos 1/3 da população mundial. Então, 1/3 de cada 3 pessoas no mundo, uma está que nem a maior parte de vocês que está assistindo essa live, está que nem eu, está numa situação de confinamento, tá? A Itália, ela está assim sendo mais ainda restritiva, né? Ela está sendo mais ainda severa nas suas regras. A Itália não atingiu o pico. A Itália aconteceu uma coisa que foi até muito ruim isso ontem, né? Ou seja, 80 mil casos e você já tem 7 mil mortes. É 10% de letalidade. Não é 10% de letalidade, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Porque tem muito mais gente infectada do que 70 mil e tem muita gente que está infectada que testou positivo, que ainda não foi curada. Então não dá para fazer essa relação de número de infectados com número de mortes, que isso dá um grau de letalidade completamente sem sentido real, estatístico ali. Mas só para a gente ter ideia, já morreram mais de 7 mil pessoas na Itália. A gente está falando de um país de 60 milhões de pessoas. Se você for pegar e fizer uma proporção, né, dá mais da metade do número proporcionalmente, tá? Dá mais da metade do número de pessoas que morrem por homicídios no Brasil ao longo de um ano. Isso fazendo só proporção pela população. Se você for pegar pelo período, né, ou seja, se você tem em um mês aí morrendo 7 mil pessoas na Itália, você fazendo anualmente, só para entender o que seria esse negócio, a gente está falando de mais de 80 mil pessoas morrendo em um ano. Só o grau de letalidade desse negócio, o número de pessoas que podem morrer se você seguisse uma progressão como essa. E não sendo geométrica, né? Se fosse linear o negócio, né? Que a gente nunca sabe onde é que vai bater o pico, para onde é que ela vai, mas só para entender o número de mortes que está acontecendo nesse período de tempo. 80 mil pessoas para uma população que é mais ou menos 1/4 da população brasileira, você multiplica por 4 os 80 mil, você chegaria a 8 vezes 4, 32, não é isso? Se eu não estiver fazendo nenhuma besteira. É isso? 8 vezes 4? 30. É isso aí, ô público? 8 vezes 4, 32. Isso mesmo. Então, a gente estaria falando de 320 mil, estaria falando de 320 mil pessoas mortas. Para a gente fazer essa comparação, no Brasil, mais ou menos 50 mil pessoas morrem por homicídio, ou seja, estão morrendo em ritmo e em proporção na Itália, né? Mais ou menos 6 vezes o que morrem de pessoas por homicídio no Brasil, que a gente acha um absurdo aqui no Brasil. Então, assim, é assustador o que está acontecendo. Só que não é só lá na Itália, como Bolsonaro quis passar no discurso de ontem. Nos outros países, o negócio está muito, muito feio. Nos Estados Unidos, ontem você teve 163 mortes, de um total de 700 mortes, ou seja, você está entrando numa curva exponencial nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ou WHO, que vocês devem ver em vários lugares, que é World Health Organization, que é Organização Mundial de Saúde em inglês, né, a sigla, ela já disse que os Estados Unidos deve ser o próximo epicentro da doença. Você já tem 53 mil casos confirmados nos Estados Unidos e você está numa exponencial. Eu separei, não sei se a gente vai conseguir ver aqui, mas 2 gráficos que são interessantes. Esse gráfico é o seguinte, é o número de mortes, aqui, ó, vocês conseguem ver sim, isso aqui é o número de mortes no mundo dia a dia. A gente está totalmente na parte exponencial da curva. Totalmente na parte exponencial da curva. Só que isso é um gráfico linear. Agora vem a parte muito interessante, que é o seguinte, vamos ver esse gráfico logarítmico, porque no gráfico logarítmico
a gente tem como ver de uma maneira mais clara o grau de aceleração dessa curva. Isso aqui, ó, é o gráfico logarítmico. Olha o que acontece com o gráfico logarítmico. A doença tem a primeira onda, quando ela começa a frear, o grau de aceleração dela, o que acabou de acontecer? Esse segundo pedaço aqui. Isso aqui é matemática, gente. Não dá para discutir com matemática. Essa segunda parte é o seguinte: a gente acabou de entrar numa segunda onda exponencial da doença. E por que numa segunda onda exponencial da doença? Porque vários países, como Estados Unidos, como Índia, como vários outros países, Espanha, países que têm populações grandes, estão entrando nessa fase de contaminação e de morte da doença. Ou seja, estamos entrando numa nova onda da doença. Então, só para a gente trazer mais dados, muitas pessoas que são pessoas que, em tese, têm toda a possibilidade de se proteger da doença, estão ficando doentes, algumas delas morrendo, né? A última que ficou doente, que é uma pessoa famosa que tem toda a condição de se proteger, foi o Príncipe Charles, né? Então, se você imagina o seguinte, se o Príncipe Charles está doente, é o seguinte, não adianta você imaginar que, eu me cuido, essa doença é dos outros, essa doença é só de quem não se protege direito. Me perdoem, porque nesse caso eu posso falar, eu já tive lá, eu já tive com a rainha, eu já tive no castelo da rainha, eu já tive com a família da rainha, não é para tirar onda aqui não, para dizer para vocês o seguinte, a turma lá, os reis, os príncipes, eles andam de luva o tempo inteiro, eles têm um monte de gente protegendo eles o tempo inteiro, o cara tá com coronavírus. O Príncipe Charles está com coronavírus, isolado na Escócia. Todo mundo pode pegar esse negócio. Todo mundo pode pegar esse negócio, né? O chefe do Departamento de Controle de Doenças da Alemanha fez uma declaração ontem que é o seguinte: estamos no começo da epidemia. O chefe do Departamento do Controle de Doenças da Alemanha. Um cara que, em tese, entende um pouco mais do que o Bolsonaro, do que o Olavo de Carvalho, do que o general Heleno. Esse cara entende um pouco mais da doença do que essa turma, né? Você tem que o coronavírus, ele tá assim, causando essa polêmica do mundo. Mas é só com pessoa mais velha, não é com pessoa mais velha, não sei o quê. Nos Estados Unidos, em Kentucky, resolveram fazer o Corona Party, né, a festa do corona, fizeram a festa do coronavírus para mostrar o seguinte, esse negócio é tudo mentira, nós somos invencíveis, etc. O que aconteceu? Fizeram a Corona Party agora, alguns dias atrás, já saiu o primeiro cara da festa com coronavírus positivo. Vai estar todo mundo com coronavírus positivo da festa. Fizeram uma festa exatamente que nem o pessoal está falando aqui, isso não pega na gente, isso é tranquilo, isso é moleza. O que acontece? Está todo mundo se contaminando que foi na festa do tal do coronavírus. Você tem que alguns países estão conseguindo sair da crise ou ser menos afetados. Qual o maior exemplo que você está tendo de país onde as coisas deram certo? A gente fala muito da Alemanha aqui, né, onde você tem uma letalidade muito baixa, apesar de na Alemanha você ter um número de infectados muito grande, né? Agora, um país que, apesar de ter uma população muito menor, né, você tem ali um exemplo de cuidado com a doença, é a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia você tem 200 e poucos casos de infectados e nenhuma morte. Não teve morte na Nova Zelândia. O que a Nova Zelândia fez de diferente de todo mundo? A Nova Zelândia, ela foi o país que foi mais rápido em todo o mundo a impor suas restrições. A Nova Zelândia foi o país mais rápido em todo o mundo para impor suas restrições. Mais rápido do que qualquer outro país. Restrições mais severas do que qualquer outro país. E o que está acontecendo? A Nova Zelândia está com a doença totalmente controlada. Vai ser um dos primeiros países a sair também dessa situação da doença. Na Itália, o negócio está tão feio, porque foi aprovado agora, que é o seguinte: se você for testado positivo e for pego na rua com um teste positivo, você pode pegar até 5 anos de prisão. É isso, na Itália, se você tiver o teste positivo e estiver andando na rua, você pode pegar até 5 anos de prisão. Aliás, os países estão cada vez testando mais, num gráfico de percentual da população testada. Sabe qual é o país que menos testou percentual da sua população? Entre os 30 maiores economias do mundo, em todos os que foram estudados? Sabe qual é o país que menos testou sua população? O Brasil. O Brasil é o país que menos fez aquilo que é o que mais dá efeito para poder combater essa crise.
Você tem que os Estados Unidos ontem, né? Ele anunciou um pacote que é um pacote histórico. Nunca teve, nunca, em nenhum momento, né? Desde a época dos dinossauros, né? Nunca teve um pacote econômico tão grande como esse anunciado pelos Estados Unidos, né? Um pacote de 2 trilhões de dólares de injeção direta na economia. E por que eu estou falando injeção direta na economia? Porque esse negócio de pacote confunde um pouco as pessoas. Muitas vezes, por exemplo, o Brasil anunciou um pacote de até R$1 trilhão. R$1 trilhão é o seguinte: diminuiu o compulsório, os bancos podem ter acesso a mais dinheiro para emprestar, e aí ele vai fazer Ripple, que é a compromissada com títulos corporativos, aí os bancos podem usar esses papéis para pegar dinheiro emprestado, não sei o quê. Isso não quer dizer que vai ter dinheiro no teu bolso, trabalhador. Isso não quer dizer que vai ter segurança do teu emprego. Não tem nada a ver com esse pacote americano, nada a ver com o pacote da Alemanha, nada a ver com o pacote da França, nada a ver com o pacote do Reino Unido, nada a ver. Isso que a gente está falando no Brasil é o seguinte: não deixar estrangular a liquidez dos bancos. Ponto. Ponto. Não tem nada a ver com o pacote de lá de fora. Esse pacote que a gente tem no Brasil é um pacote para salvar os bancos. É isso. É um pacote para salvar os bancos. E antes de falar o que isso significa, só uns 4.200 pessoas em 16 minutos, recorde absoluto. Hoje a gente vai passar, eu tenho certeza que vai passar os 5.000 batido, mas tem metade de likes em relação aos 4.000. Se todo mundo que estiver ao vivo aqui puder dar um like, isso vai trazer mais 4.000 pessoas para a gente aqui, porque vai aparecer a gente como trending e essas informações todas que a gente está passando, que tem que chegar a todo mundo, vão chegar a todo mundo. Não custa nada, gente. É um pedido que eu faço para vocês. Pô, um like, é clicar aqui embaixo, pá, clicou o like, a gente continua. Não custa nada para vocês e ajuda demais essas informações a passarem para todo mundo. Vamos voltar a falar dos bancos no Brasil. Desde o começo dessa crise, qual o único setor? E eu fiz um post no Twitter, lá atrás. Eu queria achar esse meu post no Twitter aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um post no Twitter lá atrás que falava o seguinte: não vai demorar até o governo... Cadê? Olha só. Cadê? Eu falei o seguinte: não vai demorar até o governo chegar e dar ajuda para os bancos. Vai ser super rápido. Porque eu falava o seguinte... cadê? Tudo indica... Aqui, ó. Tudo indica que se o ritmo da piora seguir como está, a gente está falando do dia 12 de março, eu fiz esse tweet, dia 12 de março. Tudo indica que se o ritmo da piora seguir como está, logo saberemos de instituições financeiras em apuros. Vejamos quão rápida e certeira será a ajuda que receberão do governo. A mesma ajuda que aposentados, doentes e miseráveis esperam na fila há meses. Na crava, no alvo, acertamos no alvo. Eu falei dias antes de acontecer. Bilhões e bilhões de reais estão sendo dados para os bancos. Em troca de quê? Nada. Nada. Quanto que os bancos têm que diminuir as taxas de juros deles? Nada. Quanto que eles têm que abonar os clientes que estão em cheque especial ou cartão de crédito? Nada. Quanto que os bancos têm que diminuir os bônus dos seus executivos, etc., porque estão pegando dinheiro público? Nada. Nenhuma contrapartida. Sabe para que é esse dinheiro? Esse dinheiro é para os bancos eles sobreviverem a essa crise. E enquanto eles estão sobrevivendo a essa crise, você que está ficando sem serviço, você que está ficando sem emprego, você que está ficando sem nada disso, você está ficando também o quê? Endividado. Não é isso que você está ficando? Então deixa eu te contar qual que é essa estratégia toda. Ainda não é a estratégia do discurso do Bolsonaro, não, que é o nosso tema. Mas essa estratégia em relação aos bancos, sabe qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte: enquanto tem a crise, você vai se endividando. Só que enquanto você está se endividando, se o banco não receber a dívida de ninguém, o banco quebra. Então o que eles fazem? Mantém os bancos vivos e saudáveis para quando passar a crise, eles poderem receber toda essa dívida que foi feita ao longo da crise. E uma dívida que ele pode se financiar a taxas de juros subsidiadas. Você tem alguma dúvida que quando passar essa crise, os bancos vão reportar os lucros históricos, os maiores de todos os tempos? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida que os bancos vão reportar os lucros históricos. Por quê? Eles vão ter montado uma carteira de endividados
histórica, a maior de todos os tempos. Vão ter financiado essa dívida histórica das pessoas com taxas de juros baixíssimas, e todos os ativos ruins que eles tiveram durante a crise, eles passaram para o governo. E o governo, que vai ter todos esses ativos podres no seu balanço, que vai ter entregue todo esse dinheiro de graça para os bancos, ele vai pegar o dinheiro onde para poder se financiar com isso? Você, que foi um dos que se inscreveu agora e fez com que a gente tivesse 5.000 pessoas online em 20 minutos batendo o nosso recorde, você sabe a resposta. É de todo mundo. É a socialização do prejuízo dos bancos. Nada em troca da ajuda aos bancos. Bolsonaro está com Guedes, que está com o seu timinho de frente ali, fazendo a maior armadilha, a maior arapuca, a maior maldade, a maior crueldade que o sistema financeiro já fez na história do Brasil. As pessoas se endividando porque estão sem emprego, sendo demitidas, recebendo menos salário, não prestando serviços, se endividando com os bancos que não estão passando dificuldade porque estão recebendo linha para poder endividar as pessoas, não estão abonando ninguém daquilo que elas devem, para depois da crise serem os únicos vivos e ficarem lá sentados no ar-condicionado, só recolhendo esse dinheiro, sem nenhuma contrapartida. Os bônus dos donos dos bancos vão ser os maiores da história. Você quer saber mais ou menos como é que é bônus de dono de banco? Eu te conto como é que é bônus de dono de banco. Eles ganham por ano de bônus 20, 30, 40 milhões de reais. É isso aí. Eu vou repetir, eles ganham de bônus, os executivos, não estou falando do dono do banco, não. O dono do banco ganha um dividendo. Estou falando de bônus dos executivos dos grandes bancos. 20, 30, 40 milhões de reais por ano. Depois da crise, vão ser maiores do que isso. Porque os resultados vão ser maiores ainda. Porque a ajuda está indo para eles sem nada em contrapartida. Sem nada em contrapartida. Como é que foi a ajuda dos Estados Unidos que fez os mercados estarem reagindo melhor pelo segundo dia seguido, né? Você teve que ontem os mercados já estavam reagindo super bem e hoje estão reagindo bem. Se você pegar o Nikkei subiu 8% de ontem para hoje, você tem que os mercados da Alemanha, da Inglaterra, etc., estão ainda ali um pouquinho acima do zero, aqui o da Alemanha ali menos 0,8%, mas todos não entregaram de volta os ganhos que tiveram anteontem. Por quê? Os Estados Unidos anunciou o seguinte, um pacote de 2 trilhões de dólares, 250 bilhões de dólares, pagamento direto para as pessoas e famílias. Direto, aquilo que a gente está falando do plano emergencial. Aquilo que eu falei ontem, da proposta que eu tinha do cartão de débito para ser entregue para as pessoas através da Caixa Econômica Federal, com aquela condição de que as empresas, para poder receberem pagamentos com esse cartão de débito, elas eram obrigadas a não demitir ninguém, todo aquele plano que a gente falou ontem, né? 250 bilhões dos 2 trilhões americanos são para isso. 350 bilhões do plano americano são empréstimos para pequenas empresas, empréstimos diretos ali para pequenas empresas. 250 bilhões, seguro-desemprego. Ou seja, o que os Estados Unidos está fazendo? Aquilo que a gente falou. Quem está desempregado tem que ter ali esse apoio, e quem não está desempregado, está na informalidade, né? O cara está desempregado, mas ele não foi mandado embora. O cara está desempregado porque ele está informal e não tem para quem prestar serviço. Não tem para quem vender aquilo que ele produz. Essa turma que está desempregada tem mais 250 bi nos Estados Unidos. E aí 500 bi de empréstimo para as grandes empresas. Ou seja, todos os setores contemplados. E lá tem contrapartida. Nos Estados Unidos tem contrapartida. Até lá, onde os lobbies são os maiores do mundo, o lobby é legalizado, né, nos Estados Unidos, até lá você tem contrapartida. Aqui não tem contrapartida. Aqui não tem contrapartida. Vamos falar do discurso do Bolsonaro de ontem. Antes de falar do discurso do Bolsonaro de ontem, temos 5.700 pessoas ao vivo, online. Só para vocês saberem o seguinte, isso é a audiência, é a mesma audiência que tem essas rádios em rede nacional, isso é a mesma audiência que tem os programas de televisões, etc., na internet, Globo News, etc. Isso é a audiência que esses programas têm online. Ou seja, a gente tem um poder aqui, gente, de levar essa informação para um monte de gente. É difícil, porque a gente não tem dinheiro. Sequer é patrocinado aqui nesse programa. E dá um trabalho danado pegar todas essas informações aqui, mas a gente tem o poder junto
Nós, 6 mil pessoas nesse instante aqui, nós temos o poder de juntos levar essas informações. Tudo que eu passei aqui, o quanto que os Estados Unidos deu para cada um dos setores, o que está acontecendo na Itália, na Espanha, na Nova Zelândia, o que está acontecendo, o número de infectados no mundo. Aliás, não falamos hoje, né? O mundo está com mais ou menos 450 mil casos, um pouco menos de 450 mil casos, e mais ou menos 20 mil mortes registradas. Sempre importante dizer, registradas do coronavírus. E vamos lembrar, a frase da autoridade responsável pelo setor de controle de doenças da Alemanha. Estamos só no começo da pandemia. Estamos só no começo da pandemia. Aí Bolsonaro vem ontem, né, no seu discurso. Vou pedir aqui para vocês darem um like agora, que vamos entrar no discurso do Bolsonaro. E agora a gente vai, de agora até o final da nossa live, falar sobre essa história do Bolsonaro. Então não custa nada darem o like aqui para a gente poder entrar nessa segunda parte e mais gente vir para essa parte, que é a parte que acho que a maior parte de vocês está aqui para ouvir, né? Bolsonaro, obrigado a todos vocês que deram like agora, subiu para caramba o like. Bolsonaro chega ontem na televisão e de uma forma para muita gente surpreendente, faz um discurso o mais radical até agora. Um discurso digno de um líder de seita radical. Eu até fiz um post ontem no Impulso, né? Falando o seguinte, isso está parecendo quando você tem uma seita delas super radicais e quando o líder da seita começa a ser acuado, quando o líder da seita começa a ser colocado contra a parede, quando o líder da seita começa a ser ameaçado, o que ele chama? Ele chama todo mundo para quê? Para o coletivo, para o suicídio coletivo, né? Então, vem com aquela salvação final, que é o asteroide que está passando, que vai levar os espíritos, que é um outro plano dimensional que vai levar todo mundo junto, que é qualquer coisa, e chama todo mundo para morrer junto com ele, que ele não vai sozinho, né? Ontem parecia o seguinte, Bolsonaro ontem parecia o Jim Jones do Piniquim. Jim Jones, para quem não se lembra, é aquele americano que se mudou, qual era o nome ele não sei se era nas Guianas, era em algum lugar que o Jim Jones fez lá o seu centro lá da sua seita e fez com que um monte de gente se suicidasse junto com ele numa das maiores tragédias, né, que você teve até hoje relacionadas a seitas radicais, de muitas pessoas se suicidando junto ali com o Jim Jones, né? Então ontem parecia o Bolsonaro, parecia o Jim Jones Tupiniquim. Isso era o que parecia, não é o que foi feito, tá? Não é o que foi feito. O que foi feito tem estratégia, a gente vai falar sobre ela aqui. Bolsonaro ontem parecia um líder de seita, como porque Bolsonaro é um líder de seita, não sei se vocês sabem, partido, né? E essa definição vem muito de Voltaire, vem de parte, ou seja, todos os partidos partes de um todo, todos os partidos completam um mosaico que é esse todo, essa discussão política, daí a importância dos partidos. Às vezes as pessoas falam o seguinte, Eduardo, mas você não é imparcial. Ninguém é imparcial. Todo mundo fala da sua ótica, das experiências que você tem na sua vida, que juntam os seus aprendizados, seus traumas. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma parte, todo mundo é parcial. Não existe ninguém que é imparcial, né? Mas é exatamente juntando as partes que você tem o todo. Guiana, o João falou aqui, então eu não errei, é na Guiana mesmo. O que é uma seita? Seita vem de secto, vem de separado, né? Sectário, vem daquele negócio que ele não faz parte do todo, ele quer se separar do todo. Você não consegue somar 3 seitas para chegar em algo maior. As 3 seitas, elas vão estar sempre separadas, querendo derrubar as outras seitas. Essa é a definição de seita. Bolsonaro é um líder de uma seita. As pessoas que fazem parte do apoio de Bolsonaro, elas não querem somar e agregar e participar. Participar. O que é isso? É a ação de parte que junta com o resto para formar o todo. Uma unidade, comuns a uma unidade, comunidade. Por isso, as partes, os partidos juntos formam uma comunidade. Essa é a ideia de nação. Não, uma seita não. Uma seita é separada. Uma seita, ele quer que os outros ou pulem para dentro da seita ou sejam destruídos. Essa é a visão sectária. Essa é a visão de Bolsonaro. Bolsonaro é sim líder de seita. Mas o que ele fez no discurso ontem? Que pode ter sido uma manobra que vai fortalecer
fortalecer a sua base de sustentação. Lembrem-se que acho que ontem ou anteontem eu falei sobre a pesquisa que mostrava que 35% das pessoas achavam que Bolsonaro estava fazendo um bom trabalho. Enquanto a maior parte da mídia mostrou isso como sendo um sinal de fraqueza do Bolsonaro, eu falei, não. É um sinal de força. Seria sinal de fraqueza se 3%, se 5% achasse que Bolsonaro está fazendo um bom trabalho. Mas mais de 1/3 da população achando que ele está fazendo um bom trabalho, se prepara que ele vai vir com tudo. E veio. E Bolsonaro veio com tudo ontem. Assim, garantido, sustentado, apoiado pelos 35% dele. E aí, com esse apoio todo, veio com um discurso que faz o que o discurso de Bolsonaro? E eu fico olhando de vez em quando aqui os comentários que vêm, e eu tenho falado sobre isso nos últimos dias. Bolsonaro ontem quis fazer o papel daquele que entende e que fala o que você está pensando. Essa é a estratégia secreta do Bolsonaro no discurso de ontem. Bolsonaro falou o seguinte: mas a nossa economia vai quebrar, a gente quer voltar a trabalhar, as pessoas precisam voltar a poder produzir. Por que ele falou isso? Porque é isso que você está pensando também. Você que está em casa, lá no fundo, você está com vontade de voltar para o seu trabalho. Você que é mais pobre e está em casa com 8 pessoas, você sabe o sufoco, a comida está acabando, não tem onde comprar, a prateleira está ficando vazia, você está doido para a crise acabar. Você que é rico também está doido para a crise acabar, porque você não sabe fazer arroz. Você que é rico, você não sabe enxugar o chão da tua casa. Você que é rico, tá doido com teus filhos em casa, que você não sabe nem como cuidar dos teus filhos, que quem cuida dos teus filhos é a babá. Tá todo mundo querendo sair dessa crise. E Bolsonaro vai e abraça essa vontade coletiva e empatiza com as pessoas, falando o seguinte: olha, essa crise aí, ela não mata tanta gente. Ela não mata tanta gente. Vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a produzir, senão vai ser muito pior lá na frente. E aí tem vários pontos que desdobram dessa fala de Bolsonaro que estrategicamente ele pensa. O primeiro ponto é o seguinte: o primeiro ponto é que Bolsonaro sabe que a economia mundial sofreu um baque enorme. Parou. A gente deu um dado da França anteontem, só 25% das máquinas na França, da capacidade de produzir, na capacidade industrial da França, está funcionando. 75% não está funcionando na França. O mundo está produzindo menos riqueza durante esse período. Aliás, um dado importante para todos vocês: quando o mundo produz menos riqueza, não adianta só imprimir dinheiro. Essa é uma crise que surge do setor real. Ela não surge do mercado financeiro. Se imprimir dinheiro fosse a solução dessa crise, bota a Casa da Moeda para imprimir um monte de dinheiro. Aí eu te pergunto, você vai tomar café da manhã de quê? Um sanduíche de R$20? Botar uma nota de R$20 em cima de uma nota de R$20 e 3 moedas de R$1 no meio, como se fosse uma fatia de salame? É isso que você vai comer de café da manhã? Não adianta, é riqueza. E essa riqueza tem menos agora. E vai dar uma situação de caos. De, assim, caramba, e agora? Se no Brasil a gente vivia a maior desigualdade que o planeta vive, imagina agora com menos coisa para distribuir. Vai dar uma sensação de caos. O desemprego vai aumentar os índices de violência, vai aumentar tudo isso. E Bolsonaro, se antecipando a tudo isso, vacina a opinião pública falando o seguinte: olha só, se a gente não fizer isso que eu estou falando, que ele sabe que não vai ser feito, porque não pode ser feito, que ninguém em lugar nenhum do mundo fez, e a gente já vai falar por que não pode ser feito. Não é porque só vão morrer 5 mil, 7 mil, essa conta é estúpida, é imbecil. A conta que o dono do Madeiro fez é uma conta estúpida, de quem não sabe somar 2 com 2. A conta que Roberto Justus fez, o áudio que vazou, falando que o Marcos Mion não entende de estatística. Roberto Justus, você não sabe somar, meu amigo. A única coisa que você sabe fazer é deixar o teu... Eu acho que nem você. Você deve ter um staff que faz o teu cabelo ficar desse jeito que não mexe com vento, meu amigo. Você não sabe somar. Você não sabe se botar você e um cara de
quinto ano do ensino fundamental de matemática, ele vai tirar uma nota maior que a sua, porque você falou uma asneira tão grande em relação aos números de mortes dessa doença, e a gente vai falar sobre essa questão do número de mortes da doença, por que ele falou uma imbecilidade, como falou também o dono do Madeiro, como falou o Luciano Hang. A gente já vai falar sobre isso. Por que esses números, vão morrer 5 mil, 7 mil, isso é estúpido, é uma imbecilidade falar isso. Mas vamos voltar. Bolsonaro chega e sabe que as pessoas não podem sair do confinamento. Ele sabe, porque o mundo inteiro está com essa estratégia para você vencer a fase inevitável dessa crise. Não tem a solução, todo mundo está torcendo, eu estou torcendo, vocês estão torcendo. Quem é de direita está torcendo, quem gosta do Bolsonaro está torcendo, quem odeia o Bolsonaro está torcendo, quem gosta do Lula está torcendo, quem odeia o Lula está torcendo. Todo mundo está torcendo para a crise acabar logo. Claro que está torcendo. Ninguém quer ver os pais morrerem, ninguém quer ver os avós morrerem, ninguém quer ver os filhos e os irmãos morrerem, porque mata também, mata menos, mas mata também pessoa mais jovem. Só que o que acontece, gente? Não tem essa cura. Não tem a vacina. A cloroquina não é a cura. Ela pode ajudar no tratamento, mas não é a cura. Não tem. Então, qual a única solução? É você adiar a forma como a crise é espalhada. Não tem outra solução. Não tem, infelizmente. É triste. A gente torce para ter, mas não tem. E aí, sabendo disso, sabendo que os governadores vão ter que continuar confinando, sabendo que os prefeitos vão ter que em quarentena, impedindo os eventos que são os eventos onde tem grande aglomeração de acontecer, Bolsonaro chega e fala o seguinte: já que eu sei que isso vai continuar, porque ele sabe que isso vai continuar, já que eu sei que vai continuar assim, eu vou assumir esse sentimento que você está dentro do seu peito e falar que eu quero que seja assim. Eu vou assumir esse sentimento que você está no peito e eu vou falar o seguinte: não pode ter mais confinamento, não pode ter mais quarentena. Aí as pessoas responsáveis, que são as que cuidam da sua vida de verdade, quando a sua mãe chegava para você e falava o seguinte: meu filho, não volta essa hora para cá, não bebe antes de dirigir, meu filho. Era ruim ouvir isso, não era? Mas você acha que tua mãe, quando falava para você não beber antes de voltar para casa dirigindo, ou antes de não usar drogas com os seus amigos, você acha que sua mãe estava querendo o seu mal? O objetivo da sua mãe era o seguinte: meu filho, eu quero que você se divirta menos. Ou o objetivo da tua mãe era o seguinte: meu filho, eu quero salvar sua vida. O que Bolsonaro está fazendo? Bolsonaro não está fazendo o papel da mãe ou do pai, que é o que quer salvar sua vida. Bolsonaro está fazendo o papel do traficante, que é o que quer estimular o teu pior desejo que atenta contra a sua vida. É o que ele está fazendo. Infelizmente, um monte de gente não vai no papo da mãe, não vai no papo do pai que quer salvar a sua vida. Vai no papo do traficante. Bolsonaro é o traficante de vidas. É o traficante, na verdade, de mortes. E é esse discurso de Bolsonaro que é o discurso que ele resolveu encampar ontem. Um discurso com uma crueldade que não está nos papéis, não está no gibi, não está em lugar nenhum. Mas é o discurso que Bolsonaro assumiu ontem. Um discurso de fazer com que todos vocês, vários que escreveram aqui, ele está certo. Ele está certo. Em vez de falar ele está certo, escreve assim: é o que eu penso. Porque é o que eu penso, é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo quer. E foi isso que ele fez. Ele falou o que você quer, ele falou o teu desejo. Ele não está lidando com a sua necessidade, ele está lidando com o seu desejo. Essa foi a estratégia de Bolsonaro ontem. Essa foi a tentativa de malandragem de Bolsonaro ontem. Se abraçar com o seu desejo e não garantir a sua necessidade. Ao fazer isso, ele sabe que quando a crise passar, ele vai poder dizer o seguinte: veja, esse caos econômico que estamos vivendo é porque não seguiram aquilo que eu e vocês queríamos juntos. Eles são nossos inimigos. Então coloque na nossa lista de inimigos que eu já te ensinei a ter, onde começava pelo Congresso Nacional, que temos que nos manifestar contra o Congresso, que continua com o nosso Supremo, que temos que nos manifestar contra o Supremo. Agora temos também todos aqueles que eram a favor do confinamento. Estamos juntos, meu irmão. Nós estamos juntos. Eu sempre estive do teu lado. Essa é a estratégia de Bolsonaro, porque ele sabe que lá na frente tem o caos de qualquer maneira. E ele já está vacinando todo mundo para o caos, para dizer que o caos não é culpa dele,
e falando para as pessoas que o caos só aconteceu porque não fizeram aquilo que ele falou para ser feito. Essa é a estratégia do Bolsonaro. E aí o seguinte, gente, quando o Bolsonaro faz isso, ele tenta colocar esse sentimento das pessoas como uma sustentação de alguém que ainda dá voz àquilo que ninguém tem coragem de falar. Então eu falo aqui, todos nós queremos voltar a trabalhar, todos nós queremos voltar ao convívio dos nossos amigos, todos nós queremos voltar ao Maracanã para assistir partida de futebol, todos nós queremos garantir os nossos empregos. Como quando a gente é jovem, todos nós queremos experimentar um cigarro de maconha. Todos nós queremos experimentar como é que é encher a cara um dia. Só que tem o nosso pai e nossa mãe que falam o seguinte: meus filhos, ou um amigo nosso que gosta da gente, eu sei que você quer, mas não é o melhor para você. Você vai ficar chateado comigo, mas eu estou fazendo isso para proteger a sua vida. É isso que Bolsonaro deveria estar fazendo e não está fazendo. Bolsonaro está falando o seguinte: experimenta que você vai gostar. Tamo junto aqui na droga. Tamo junto aqui no desejo de destruição. Mas tamo junto. Tamo junto. Eu te entendo. Então eu queria te falar o seguinte: eu te entendo também. Eu sei esse medo que você está passando, essa vontade de trabalhar, esse medo do desemprego. Mas, vamos lá. Por que Bolsonaro também está fazendo isso? É porque ele está preocupado com os mais pobres? A gente já viu que não é porque ele está preocupado, ele está dando voz. Mas tem, além disso, uma outra coisa que é o seguinte: você sabe quem está preocupado de verdade? O dono do Madeiro, o dono do Santander. Quem está preocupado de verdade é o dono dos Girafas. Quem está preocupado de verdade é o dono da Van. Vocês acham que é coincidência? Essas três redes, tem várias outras, mas a Van, Madeiro e Girafas, que são redes que nos últimos anos tiveram um crescimento gigantesco para poder lançar ações nas bolsas de valores, para poder fazer seus IPOs, para poder fazer aquelas ofertas de ações. Você sabe como é que eles fazem essa expansão? Vocês acham que eles fazem essa expansão com dinheiro do bolso? É claro que não. Eles fazem essa expansão, sabe como? Eles fazem essa expansão com dívida. Com dívida. O Madeiro expande com dívida. A Van expande com dívida. O Girafas expande com dívida. E aí o que acontece nesse momento de crise? Onde a dívida dele continua subindo e a receita dele diminui. Dá desespero. Esses caras não estão dormindo. Eu falei ontem, aula de psicologia, primeira aula de psicologia. Se o cara tá tocando no assunto, é porque esse negócio tá na cabeça dele, porque você não consegue colocar nada para fora que não tá dentro. Então, se eles falam o seguinte: olha, eu tô tranquilo, é porque não tá tranquilo. Eu posso ir pra praia, eu posso fechar aqui a hora que eu quiser, que eu não tenho problema. Eu tenho dinheiro sobrando. É porque não tem dinheiro sobrando. É porque não pode fechar a hora que quiser. Não é à toa. As três redes que estavam em maior crescimento para poder lançar suas ações no mercado, para poder fazer ofertas públicas de ações, são as redes que estão ali desesperadas para todo mundo voltar para o trabalho. Ele não está nem aí para a tua vida ou tua morte, ele quer vender a droga dele. Porque, aliás, eu já estou achando o hambúrguer do Madeiro uma droga. Já estou achando aquela porcaria dos Girafas que tem para vender lá uma droga. Aquele feijão que não tem gosto de nada. Um dia você está convidado a comer o feijão que eu faço. Eu que faço feijão aqui em casa, você vai ver o que é um feijão gostoso. Não é aquela porcaria do feijão do Madeiro. Ah, o móvel lá da Van é uma droga também, uma porcaria aquele negócio. Entendeu? Eles são vendedor de droga, esses caras. Esses caras são vendedor de droga. E querem te fazer o seguinte: olha, eu não vou cair. Que morra um monte, mas eu não vou cair. E aí vamos falar essa história do morro ao monte. Vamos falar essa história do morro ao monte, que é importante. Temos quase 10 mil pessoas. Vamos bater, gente, as 10 mil pessoas. Temos 9.600 pessoas online, 7.300 likes. Se todo mundo que estiver aqui der um like, a gente vai bater os 9 mil pessoas, porque vai ser um monte de gente chamada para essa live. Não custa nada, dá um like agora. Vamos para o ponto que a gente vai falar agora sobre essa questão das mortes, que o Bolsonaro não fala. Por que é estúpido
Vamos lá, isso mesmo, já tivemos quase 200 likes só nesse pedido. Muito obrigado. 9.800 pessoas, estamos quase batendo 10 mil pessoas. Vamos lá. Por que o número de mortes não é os 5 ou 7 mil que o Júnior dos Kubrusky lá do Madeiro fala? Por que o número de mortes não é os velhinhos pouquinhos como o analfabeto funcional do Justus fala? Agredindo o Mion, porque, com todo respeito, Mion, mas o que você está falando é uma estupidez, não sei, com todo respeito é uma estupidez? Então, beleza, com todo respeito, Justus, você é um analfabeto funcional, com todo respeito, você é um analfabeto funcional. Por que o que eles estão falando é uma estupidez? Porque o que eles não entendem é que o nosso sistema de saúde não existe para o coronavírus. Ele existe para tudo. O número de mortes na Itália não são as 7 mil mortes por causa do coronavírus. 10 mil! Batemos 10 mil pessoas ao vivo, online hoje. É o recorde, dobramos o recorde. É isso. Gente, são 10 mil embaixadores da informação. Passem isso para as pessoas, porque é importantíssima essa informação. Essa, principalmente, que eu vou falar aqui agora. Essa informação é importantíssima. O número de mortes na Itália não é 7 mil, é muito maior do que 7 mil. O número de mortes no país não é o número de mortes do coronavírus, é muito maior. E é daí que vem o desespero. E você sabe por que é daí que vem o desespero? Eu vou explicar para você por que é daí que vem o desespero. Dado que o Ciro Gomes falou ontem, na live dele, 95% dos leitos de UTI do Brasil, 95%. Vamos lá, quando a gente bateu 10 mil usuários, não foi à toa, nossa conexão aqui ficou instável, caiu e diminuiu. Tem pinta esquisita nessa história, né? Já aconteceu outras vezes, já caiu quando eu converso com o G7, sempre tem essas instabilidades. Mas vamos lá, galera, a gente é mais forte do que qualquer coisa. 95%, dado que o Ciro Gomes passou ontem, 95% dos leitos das nossas UTIs já estão ocupados antes do coronavírus. Gravem isso. Os nossos leitos de UTI não são para o coronavírus. 95% dos nossos leitos já estão ocupados. É isso que as pessoas têm que entender. O coronavírus, quando ele faz as pessoas terem que ser atendidas no hospital, essa pessoa do coronavírus pode ser o tal velhinho que você não tem respeito, porque você é um estúpido e não tem respeito às pessoas mais velhas, porque a gente tem que respeitar as pessoas mais velhas. O que a gente tem hoje só existe por causa dos que vieram antes, tanto em termos de conhecimento, de sabedoria, o que você aprendeu na escola, que vários de vocês parecem não ter aprendido muita coisa, o lugar onde você mora, a estrada que você vai para o seu trabalho, a luz que chega na sua casa, tudo isso existe por causa dos que vieram antes de você. A gente tem que ter respeito aos mais velhos. Só que o coronavírus não mata só os mais velhos, porque quando você tem o coronavírus fazendo com que os mais velhos ocupem os leitos da UTI, quando teu filho chegar de um acidente, Deus me livre, que eu não quero que isso aconteça com ninguém, nem com a pessoa que é aquela que eu mais discuto aqui na internet, mas quando o filho de alguém chegar no hospital, fruto de um acidente de automóvel entre a vida e a morte, ele não vai poder ser atendido e ele vai morrer por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus, que foi o coronavírus que pegou o leito dele. Quando teu filho chegar com asma no hospital, como o meu filho já chegou uma vez e teve que ser atendido na emergência, senão ia sobreviver, se fosse na época do coronavírus e a gente não tivesse feito nada, ele não teria sobrevivido, provavelmente, porque não teria como ser atendido. Se você tem alguém na família que está com um câncer, com alguma doença, que precisa de uma UTI no momento de pico de doença, se você tem alguém na família que pode sofrer um infarto e tem que ser atendida rapidamente, se você tem alguém na família que pode ter alguma crise de epilepsia ou de qualquer outra doença que vai precisar do atendimento do SAMU, não vai ter SAMU, não vai ter UTI, não vai ter leito, porque eles vão estar ocupados pelos velhinhos. Ah, mas só vai morrer velhinho? Não!
Vai morrer o menino com asma, vai morrer o cara que se acidentou num acidente de automóvel, vai morrer o cara com ataque de epilepsia, vai morrer o cara com ataque cardíaco que teve lá um infarto, vão morrer todos eles, porque eles não vão ter espaço, que vão estar ocupados por causa do coronavírus. É isso que esses estúpidos não entendem. As mortes não são só as mortes que acontecem por causa do teste positivo do coronavírus. Será que é tão difícil vocês entenderem isso? E aí a gente pega um presidente estúpido, oportunista e que pega a mais cruel, baixa, vil de todas as estratégias e vocifera o que o desejo da maior parte das pessoas quer fazer e fala para elas o seguinte: vamos junto no teu desejo, porque eu tô me lixando para a sua necessidade. Eu estou me lixando para a sua condição de sobreviver ou não. E mais, quando passar essa crise, saibam que a gente está num período onde as pessoas não estão produzindo, a poluição está mais baixa. O desmatamento está mais baixo, porque você não desmata a coisa porque você não tem para quem vender. Os homicídios devem ter caído a quase zero em vários lugares do país, porque as pessoas não estão saindo de casa, tem muito menos conflito. No final, eu não duvido nada e quero deixar isso registrado aqui no dia de hoje, que eu nem sei que dia é hoje mais, mas é 20 alguma coisa de março, 25 de março, sei lá. Eu quero deixar registrado no dia de hoje. Quando passar essa crise, Bolsonaro ainda vai usar esse lado para dizer o seguinte: olha como as nossas medidas de segurança diminuíram o número de homicídios no Brasil, olha como nossas políticas ambientais diminuíram a poluição no Brasil, olha como as nossas políticas ambientais diminuíram o desmatamento na Amazônia, nossa fiscalização. E se além de todas essas nossas políticas tivessem seguido o que a gente falou no coronavírus, não existiria sequer essa crise de desemprego, essa pobreza que a gente está tendo agora. Vis, baixos, cruéis, maldosos, hipócritas, mentirosos, cínicos. Somem os seus adjetivos ao que a gente pode oferecer para pessoas que agem dessa maneira. Chegou a hora de redistribuir a riqueza que ainda nos resta durante essa crise, para depois voltar a gerar mais riqueza. Chegou a hora do Estado fazer o seu papel de distribuir dinheiro. Aí algumas pessoas perguntam o seguinte: ué, mas como é que vai ter dinheiro para todo mundo receber sem estar empregado, não sei o quê, etc. É aí que o Estado entra. No limite, e a gente não vai virar isso, você não precisa ter medo, porque no Brasil, com essas forças todas que você tem dos grandes grupos econômicos, não tem a menor chance da gente virar isso, mas no limite, num país que é totalmente socialista, você tem a socialização dos meios de produção, e todo mundo tem ali algum dinheiro para poder sobreviver, né? E você pega Cuba, por exemplo, mas e aí, Cuba? E se o cara for mandado embora? Não tem essa história de ser mandado embora ali em Cuba. As pessoas conseguem sobreviver, conviver. Você pega um acampamento, um assentamento do MST, ninguém morre de fome. Ah, mano, qual é o salário do cara? Não tem salário. É nesse momento que o Estado, o grupo, nesse momento, por isso que a gente fala o seguinte: o Estado, nesse momento, ele entra pegando a riqueza que existe e distribuindo para as pessoas. Não é para a gente mudar. Eu adoraria que a gente mudasse estruturalmente o nosso modelo econômico, vivesse num lugar onde tivesse uma distribuição de riqueza muito mais justa, onde as pessoas todas tivessem oportunidade, onde não tivesse pessoas que não têm saneamento básico, onde não tivesse pessoas que não são alfabetizadas, onde não tivesse um grupo de pessoas que pagam escolas R$8.000 por mês e outras que têm uma escola que não tem quadro negro nem cadeira, tem que sentar no chão. Eu adoraria, mas isso infelizmente não vai acontecer no Brasil. Mas durante a crise, a gente tem que redistribuir a riqueza de uma maneira mais justa. E você, que é rico, que é insensível, que mora na sua bolha, etc., até para você, meu amigo, até para você. Porque se você não fizer isso, quando você chegar no hospital por conta de qualquer problema, você não vai ter atendimento. Nem você. Nem você com os teus contatos. Nem você que é amigo do dono do hospital. Nem você que a sua tia é casada com o dono do outro hospital. Nem você que tem um amigo que é dono do plano de saúde. Ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Nenhum de vocês vai ter. Por causa do coronavírus. Agora, essa preocupação... Gente, faltam 200 likes para a gente bater 10 mil likes. Vou pedir para vocês darem um like agora, só para a gente bater 10 mil likes pela primeira vez,
aqui na nossa... Ó, 9.900, vamos bater em 10 mil likes, vamos lá. Mais alguns que não deram ainda. 10 mil likes, galera. Vamos, e a comemoração não é o like, não, é o seguinte, estamos chegando, nossa informação está chegando, os dados estão chegando para as pessoas, estamos juntos nessa missão, somos embaixadores que combatem essa narrativa hipócrita, vil, cínica, maldosa. Essa doença é uma doença que faz com que a gente precise pegar a riqueza que existe e distribuir de uma forma mais eficiente para proteger todos. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta formar uma corrente toda de titânio e um dos elos da corrente ser de papel. Não adianta fazer isso. Se você fizer isso, a corrente estoura no elo de papel. E você, que é o elo de titânio, que se acha o elo de titânio, você vai à ruína junto com o elo de papel. Se não é por solidariedade, se não é por um sentimento nobre, se não é por compaixão, que seja para proteger a sua pele, malandro, para não dizer outra coisa, e não baixar o nível aqui. Ah, mas baixou já o nível? Não, baixou o nível não. Eu estou sendo realmente enfático, estou completamente inflamado com essa situação. Me perdoem aqueles que falam, Eduardo, poxa, você não deve deixar a raiva tomar conta. Gente, eu sou absolutamente humano como todos vocês. Eu trabalho completamente essa espiritualidade, esse autocontrole, etc. Eu estava hoje, 1h da manhã, meditando. Todos os dias eu faço isso, mas tem hora. Indignação faz parte. Tem hora que a revolta é necessária. E tem hora que a gente deve canalizar ela para a mudança em prol do maior de todos. Então, não caiam na maldade de Bolsonaro, não caiam na estratégia de ouvir aquilo que você está pensando e exijam para sua pequena e média empresa o auxílio que está sendo dado nos Estados Unidos. Exijam para você que é profissional liberal, para você que é um trabalhador informal, para você que está desempregado, para você que vive em condição de vulnerabilidade, exijam o que está sendo oferecido nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Exijam, porque você tem direito. Porque você tem direito, porque a gente vive num grupo e o grupo tem a obrigação constitucional de salvaguardar, de preservar a vida de todos nós. Do que mora na favela ao que mora no palácio. De todos. É uma obrigação constitucional. Nem que, para isso, se faltar farinha para fazer o pirão, tenha que tirar dos montes de riqueza acumulados das pessoas mais ricas. Sim, se tiver que fazer isso, teremos que fazer isso. Mexer nos bolos de riqueza de senhores Havan, Madeiros, girafas e etc. Porque a obrigação é preservar a vida de todos e proteger todos num momento tão importante como esse. Obrigado pelo tempo de vocês. Amanhã nos encontramos novamente. Por favor, dados muito importantes que a gente falou hoje. Divulguem esses dados para os seus amigos. Expliquem por que as pessoas que morrem não são as pessoas só do coronavírus. Expliquem por que é importante a gente ter esse confinamento. Expliquem o que os bancos estão fazendo nessa fase, endividando todas as pessoas, garantindo que vão sobreviver para depois receber todas essas dívidas acumuladas e terem seus lucros recordes. Expliquem que os bancos no Brasil não estão tendo que oferecer contrapartida nenhuma para pegar todo esse dinheiro que já foi dado para os bancos de dezenas de bilhões de reais. Expliquem que esse dinheiro que o governo brasileiro está falando que deu para as pessoas de trilhões de reais não é um dinheiro dado, são linhas que ele permite que os bancos possam utilizar para continuar com as suas atividades e poder garantir que vão estar vivos lá na frente para poder capturar esse dinheiro todo que eles estão fazendo as pessoas hoje contraírem dívidas contra eles
Expliquem que 1/3 do mundo está em quarentena. Expliquem que a gente ainda está, como eu mostrei no gráfico para vocês aqui, numa fase exponencial da doença. A gente está nessa fase aqui da doença. Isso aqui são dados absolutamente atualizados. A gente está na fase exponencial de número de mortes da doença. Expliquem que os Estados Unidos é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o próximo epicentro da doença. Expliquem que esse governo está fazendo a maior maldade que a gente já viu ser feita na história desse nosso país. Um abraço e até o próximo vídeo.